questão que foi levantada nos últimos dias, porque é claro que a gente tem uma visão de que, pô, legal ver o Arthur Lira perdendo essa força, perdendo esse poder de barganha, principalmente aí pensando no longo prazo, né, para o governo, porque pensando que se ele conseguisse manter o orçamento secreto nas mãos dele, ia ser muito difícil para qualquer presidente, não só o Lula, mas como foi para o Bolsonaro, que foi refém dele, para o Lula, para qualquer presidente. Mas, imediatamente, assim, nesse curto prazo, essa decisão, ela é boa ou ela é ruim para o Lula? Porque agora ele vai ter que lidar com esse chumbo que vai ser aprovar a PEC da transição em meio a um Congresso baqueado, né? E um Lira raivoso, como você disse, né? Um Lira que vai ter que ser controlado a partir de agora. Guilherme, assim, eu acho que se fosse só a decisão do fim do orçamento secreto, seria ruim para o Lula. Tá? O Lula já é contra esse orçamento secreto, mas como você mesmo mencionou, você criaria ali um bloco de 150, 170, 180 deputados, talvez, que o Lira consiga regimentar, para bater de frente contra o Lula. Mas a decisão do STF foi dupla, quer dizer, por um lado, torna inconstitucional o tal do orçamento secreto, e por outro, abre uma janela para o qual Luiz Inácio Lula da Silva tem condições de operar passando por cima do Lira se ele resolver endurecer, que é a decisão do Gilmar Mendes. Então veja, foi muito importante as duas decisões, porque elas colocam Arthur Lira numa condição de negociação compatível com o poder que ele tem, e não na condição de grande chefe da máfia que manda e desmanda em absolutamente tudo usando o desespero das pessoas. Porque, veja bem, o que o Arthur Lira está fazendo agora com o Lula, ele já fez com o Bolsonaro. A diferença é que Bolsonaro e Guedes poucos se importavam com a fome da população. Quer dizer, não vai, vocês não querem que tenha Bolsa Família? Não vai ter, não tem problema nenhum. Não, a única coisa que eles realmente se importavam era com a Petrobras, tinha que dar os aumentos específicos para a Petrobras, e dane-se quem passasse necessidade com o preço dos combustíveis, e o orçamento secreto. E isso não era aceito por Luiz Inácio Lula da Silva. Então, veja, se fosse só uma das decisões, eu te diria que seria muito mais complicado para o governo negociar. Mas como nós tivemos esse conjunto de decisões, a segunda decisão permite que Luiz Inácio Lula da Silva, na pior das hipóteses, organize efetivamente um pagamento suplementar, uma verba suplementar para dotar o Bolsa Família dos recursos que necessariamente precisam. Uma das coisas interessantes, Guilherme, é que o Arthur Lira estava negociando para que todos os anos o Lula tivesse que voltar para o processo de negociação, para a mesa de negociação. Então veja como era uma coisa bem mafiosa mesmo. Não era nem para resolver a questão, no sentido de, olha, a gente quer isso e vamos aprovar a PEC por 4 anos. Não. Os parlamentares, os capangas que o Arthur Lira organizou em volta dele, todos com títulos de deputado, eles estavam se organizando para que todos os anos eles pudessem fazer essa extorsão com relação ao executivo, na medida em que a PEC que eles queriam colocar era apenas por um ano. Então, todo ano o Lula tinha que chegar lá com o Pires na mão, dizendo, olha, gente, eu tenho muita gente para alimentar, o Brasil está passando fome, eu preciso que vocês liberem essas verbas. E agora, com a decisão do Gilmar, isso mudou. Então, eu acho que, para o governo está com a faca e o queijo na mão agora. O que nós temos que fazer é não partir para cima, né? O que eu acho que o Lula, inclusive, já tomou essa decisão. Em vez do Lula ir na jugular do Arthur Lira, o Lula está dando espaço para o Arthur Lira se remexer nesse processo todo, e ou o Arthur Lira age de forma correta, como um político correto, e vem para a negociação a partir dos termos e do poder que ele efetivamente tem, como presidente da Câmara, ou ele se enrola cada vez mais como líder dessa organização criminosa, esse mafioso, e a partir daí passa a pagar o preço, tanto o preço criminal quanto o preço político, por esse processo. Então é uma questão agora de dar tempo, o governo ganhou esse tempo, ganhou esse respiro, então acho que no fundo foi bom também para o governo.